Muito bem, chegou o momento de nós analisarmos aqui um projeto com o SQLite, né, que é o banco de dados local, tá? O projeto que eu vou analisar aqui, ele está disponível no site da Microsoft. O nome dele é TodoPCL. É um projeto portátil aqui, olha, que tem junto dele três projetos, um para o Android, um para o iOS e um para o Windows, tá? A maior parte do código está aqui no projeto portátil. Primeiro eu tenho aqui as referências, eu tenho uma referência para o SQLite, ó, tá? E tenho referências para os Xamarin Forms, o Core, o Platform e o XAML. Daí o projeto está estruturado da seguinte forma, o projeto portátil, né? O projeto PCL. Eu tenho uma pasta data, ou data, que ela contém aqui uma classe, tudo item database. Essa classe é que vai trazer as definições do banco de dados, tá? Veja que eu crio aqui, né, um item somente leitura, que é um SQLite Async Connection, chamado database. No construtor eu recebo um caminho como parâmetro, tá? E eu já instancio um novo banco de dados com este caminho, né? Neste caminho aqui eu vou instanciar um banco de dados que é um arquivo, tá? E eu já peço para ele criar uma tabela de forma assíncrona, que é a tabela todo item. Caso ela não exista, ela será criada aí, tá bom? Esse método aqui serve para eu recuperar a minha tabela, a tabela todo item. Aqui eu já faço uma seleção nos itens, tá? Esse método aqui vai servir para eu selecionar um item através do ID, tá? Esse método vai servir para eu salvar um item, né? Se o ID for diferente de zero, ele faz um update. Se o ID não for diferente de zero, ele faz um insert. E finalmente eu tenho um método de exclusão. Então aqui, todos os métodos que eu preciso, crio o banco de dados, crio a tabela, seleciono todos os itens, seleciono um item pelo ID, salvo, atualizo e deleto. Tá tudo aí, tá? Lá no CRM, né? Caso você queira trabalhar apenas local, aqui você já tem um excelente exemplo de como desenvolver, de como fazer, tá bom? Muito bem, daí eu tenho os modelos, tenho apenas um modelo, que eu estou trabalhando apenas com uma tabela, né? Então eu tenho aqui, ó, o ID, ele é um primary key, é uma chave primária e é auto-incremento, ele se incrementa sozinho, não me preocupo com isso. Tenho além disso os campos nome, notes e done. Nas minhas views, eu tenho uma to-do list page, tá? Nessa to-do list page, ela é uma content page, ela vai ter uma toolbar, tá? Tem um maisinho nessa toolbar, é um texto com mais, e ele está vinculado ao método onItemAdded, tá? Dependendo da plataforma, ele vai utilizar algumas imagens, que é a imagem plus no Android aqui, tá bom? E nos itens eu tenho aqui uma list view, tá? Isso aqui no caso terminou a toolbar itens, né? Ó. Abaixo da toolbar itens eu tenho uma list view, que ao selecionar um item vai chamar o método onListItemSelected, tá? Daí dentro desta list view eu tenho um item template, tenho um data template, tenho um view cell, dentro dele tem um stack layout, tem algumas configurações. Daí eu tenho um label e uma image dentro desse stack layout, né? O label está vinculado ao nome, aí então vai aparecer o nome da minha tarefa, tá? E a imagem vai estar vinculada ao done. Caso a tarefa tenha sido completada, vai aparecer a imagem check.png. É isso que faz a minha to-do list page. E a minha to-do item page vai aparecer uma content page com um stack layout. Dentro desse stack layout eu vou ter um label e um edit. Esse entry aqui é um edit, tá? O edit está vinculado ao nome, daí eu tenho outro label notes e um entry vinculado a notes. Tem um outro label done e vou ter um switch, né? O usuário ele vai selecionar um switchzinho se está feito ou não aquela tarefa, tá? E tenho 4 botões: botão save, botão delete, botão cancel e botão speak. Esse botão speak vai fazer uso de uma biblioteca para vai falar alguma coisa, né? O dispositivo vai falar alguma coisa para o usuário, tá? Perfeito. Na minha to-do list page, o código CS é o seguinte, ó, que por trás da minha list page eu tenho um inicialize componentes, né, no meu construtor. Ao aparecer, eu pego o ID e resumo ele para -1, tá? Daí eu pego o item source e aponto para o getItem assim, que é para ele pegar a lista de itens. Tem o método onItemAdded, tá? Ele vai navegar para todo item page. E o onItemSelected também
vai navegar para o To-Do Item Page, cada um de acordo com as suas características, esses métodos aqui. Tá? Um para inserir, o outro para editar o item. Né? Por trás da minha To-Do Item Page, eu tenho o método para salvar, tenho um método para deletar, tenho um método para cancelar e tenho um método para falar, que é aquele speak. Tá? Veja que no speak ele utiliza um dependency service, porque ele vai atrás desse método lá na classe da plataforma. Tá? É um método que está implementado lá, especificamente em cada uma das plataformas. Tá bom? Ok, daí eu tenho um app, o meu app XAML, aliás, o meu app CS, ele no construtor carrega aqui alguns recursos, daí ele faz aqui a navegação através da To-Do List Page, ou seja, essa página aqui é a principal. Ok? Daí ele seta aqui a cor de fundo, seta a cor do texto, né? E informa que a página principal é essa neve aqui, ó, que é a To-Do List Page. Tá? Daí ele configura o banco de dados, né? E ele vai passar o caminho do banco de dados chamando essa interface File Helper, que nós vamos ver ela aqui, ó. Só que como ele está usando o Dependency Service aqui, ele vai atrás desse método lá em cada uma das plataformas, né? Então, como eu tenho aqui essa interface File Helper, ela tem o Get Local File Path, mas cada plataforma tem uma maneira de pegar esse caminho, tá? Então, essa interface aqui, ela vai ser implementada em cada uma das plataformas. É o código que vai ter lá nas plataformas, tá? É o código específico. Além do texto para falar, né? O speak aqui eu vou passar um texto para ser falado e esse método também vai ser implementado em cada uma das plataformas. Legal? Então, o código compartilhado está todo aqui, as telas estão desenvolvidas, está tudo funcionando, a navegação e tudo mais. Tá? A parte de inclusão, exclusão, consulta, a parte do banco de dados está toda funcionando aqui. Ok? Agora, para eu pegar o caminho do arquivo, aí eu preciso implementar em cada uma das plataformas. Tá? Só isso. Se você não tivesse esse esquema de falar aqui, ó, não precisaria de mais nada. Tá? Como ele está utilizando esse esquema de falar, aí nós vamos ver a implementação disso daí em cada uma das plataformas também. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir os alvos. Né? No Android, eu tenho aqui ó, o File Helper. E ele está implementado lá. Get Local File Path. Environment.getFolderPath, environment.specialfolder.personal, daí ele retorna o path.combine path file name. Dessa forma que é feito no Android. Tá? Como é que é feito no iOS? Já é assim, ó. Tá? Ele pega o doc folder, lib folder, se o diretório não existe, ele cria o diretório, daí ele passa no path.combine lib folder file name. Diferente do Android. Como é que é feito no Windows? Já no Windows é feito assim, ó. Tá lá o file helper, tá vendo? path.combine, applicationdata.current.localfolder.path e o file name, tá? Então, essa implementação é feita de acordo com a plataforma, para eu pegar o caminho do arquivo, certo? Beleza? Você vê que nós criamos primeiramente a interface lá, declaramos o método, né, com a assinatura certinha e tal. Daí nós implementamos cada um dos métodos lá embaixo. Ó. Cada uma dessas classes está implementando a interface que foi declarada lá no projeto portátil, tá bom? E em cada uma das plataformas nós também vamos ter o texto para ser falado. Ó. No caso do Android, a implementação é essa daqui. Não vamos entrar muito em detalhes em relação a essa característica. Se você quiser isso daí na sua aplicação, você dá uma estudada para ver como é que isso daqui funciona, tá? No caso do iOS, está aqui a implementação. Tem aqui um exemplo foi pego daqui, ó, tá? E no caso do Windows, também tem uma implementação. Tá aqui, ó, que é diferente das demais, tá? Então, ele quis mostrar aqui que em determinados casos você precisa implementar de fato algo específico para a plataforma. Não se contentou em mostrar apenas o esquema de pegar o caminho do arquivo, inseriu também essa característica de falar um texto, que é bem interessante, por sinal. De repente você implementa isso daí nas suas aplicações também, né? Vamos colocar primeiramente para ele rodar aqui no Android. Eu estou com o meu tablet aqui conectado. Aqui está. Vou executar.
Ele já apareceu aqui, veja que já tem um teste aqui, ó. Como eu selecionei um item que já existia, ele trouxe lá o nome é boa, nas notas tem bom, já é uma tarefa completa, daí tem o save, o delete, o cancel e o speak, tá? Se eu clicar em speak aqui, provavelmente ele vai pedir para baixar alguma coisa, deixa eu ver. Isso mesmo, um arquivo de voz de alta qualidade será baixado para o idioma português, para ouvir uma voz TTS de alta qualidade. Baixa um arquivo de voz de alta qualidade, ok. Tá, aí vai ter uns termos e condições, tal e tal, o usuário vai ter que concordar com isso daí. E aí eu teria que instalar esse esquema aí. Eu não vou instalar isso daí, tá? A gente vai perder tempo com isso. Vou retornar. Pronto. Aqui eu vou cancelar. E vou inserir uma nova. Aqui, ó. Cliquei. Nome. Deixa eu colocar aqui. Teste. Notas. O que é que eu quero? Opa. Acabei clicando ali no tab, no teclado. Testando. Aí eu vou salvar. Não vou marcar Dania, tá? Salvei. E ele já fica lá. O boa tem o íconezinho. O teste ainda não tem porque é como se fosse uma tarefa que ainda não foi concluída. Legal, né? Então é isso. Funcionou de boa. Vou matar aqui a aplicação. Agora eu vou marcar a do Windows, tá? Vamos colocar para iniciar. Vou executar. Pronto, já apareceu. Então veja aqui no Windows, né? Eu tenho lá o To Do. Daí eu vejo que tem aqui um botão, ó, mas ele está sem ícone, né? Se eu clicar nesses três pontinhos, aí aparece o texto para mim, que é aquele mais que foi inserido lá, nós vimos, né? Vou clicar então aqui, aí aparece o nome. Vou colocar no nome teste, nas notas eu vou colocar testando, não vou colocar Done, vou colocar save, ele já salvou pra gente o teste aqui e já edita, tá vendo? Vou retornar aqui, vou inserir uma nova, testando, outro teste, essa eu vou colocar Done, vou salvar, olha lá o íconezinho do testando, tá? Vou entrar nesse teste, vou pedir para ele falar alguma coisa aqui, vamos ver o que vai acontecer. Teste testando. Olha, que legal, né? Teste testando. Perfeito. Se a gente vir aqui em testando outro teste. Testando outro teste. Muito bem. Muito legal essa característica que foi demonstrada nessa aplicação para a gente, tá? Então é isso. Você viu aí a aplicação rodando, funcionando tranquilamente, tá? Utilizando o SQLite. Não tem dificuldade nenhuma, é muito fácil mesmo desenvolver com os Xamarin Forms, tanto com os web services, como nós vimos lá o exemplo do CRM, como apenas com o SQLite, o banco de dados local. É muito fácil mesmo, tá? Você vai gostar bastante de desenvolver essas aplicações utilizando os Xamarin Forms.